Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, daquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, também nossos colegas concurseiros poder localizar aí os vídeos com mais facilidade para auxiliar nos seus estudos, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos agora para a nossa 10ª aula sobre Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Nossa 10ª aula sobre as DCNs, pessoal. E agora nós vamos começar aqui com o capítulo 2, que fala sobre avaliação. Artigo 46. A avaliação no ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas. Primeiro, avaliação da aprendizagem, avaliação institucional interna e externa, e avaliação de redes de educação básica. E nós vamos começar agora falando da seção 1, que fala sobre a avaliação da aprendizagem, tá bom? Artigo 47. A avaliação da aprendizagem se baseia na concepção de educação que norteia a relação professor-estudante, conhecimento, vida e movimento, devendo ser um ato reflexivo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar ou educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. Então vamos lá, pessoal, o que fala o artigo 47 aqui? Ele fala que a avaliação da aprendizagem ela se baseia o quê? Na concepção de educação que norteia a seguinte relação: professor, estudante, conhecimento e vida em movimento. Então como é que nós vamos fazer a ligação desses 4 elementos? O professor é aquele que ensina, né, na teoria, o aluno é aquele que aprende, certo? Tá, o que o professor ensina, o que o aluno aprende? O conhecimento, que está aqui. Agora, o que significa vida em movimento? As transformações da vida, a vida no seu cotidiano. Então, quando a gente coloca essa relação professor, estudante, conhecimento e vida em movimento, nós estamos querendo dizer o quê? Aí entra Paulo Freire, que o professor ele não está ali só para ensinar, ele também está ali para aprender com as vivências do aluno, conhecer o aluno antes de mais nada. Tem professor que já entra na sala. Quem assiste Harry Potter, gosta, vocês veem aqui que eu amo, né? Sou apaixonado por Harry Potter. Tem professor, por exemplo, você pega lá no primeiro Harry Potter, quando a primeira aula de poções com o professor Snape, ele entra na sala, ele sequer dá bom dia, pessoal, já fala assim, ó, não permito brincadeiras idiotas nem feitiços, não permito brincadeiras com as varinhas nem feitiços idiotas nesta aula. Ele nem deu bom dia, já meteu logo o pé no peito dos alunos ali. E tem muitos professores que são assim, já chega logo, mal apresenta os alunos, já vai metendo conteúdo na lousa. Gente, em primeiro lugar, você tem que conhecer os seus alunos, tem que saber sobre eles, saber aquilo que eles já conhecem e começar a trabalhar a partir daí. Então você não pode já ter uma coisa prévia ali, engessada ali, e já vai dando logo o seu material, tudo e jogando tudo ali, sem conhecer a vivência do aluno, sem saber o que aquele aluno está trazendo de bagagem. Então a partir daí já entra que o professor não está ali para ensinar, ele está ali para ensinar, mas também para aprender com o aluno e juntos desenvolver um processo de ensino-aprendizagem em conjunto ali, coletivo, muito bacana. E o aluno também não está ali para aprender, ele está ali para aprender mais sobre aquilo que ele já sabe. E a partir do momento que ele entra na sala e começa a falar sobre suas vivências, suas experiências, seus conhecimentos prévios, ele está ensinando o professor, porque ele está levando a sua própria cultura, sua própria vivência, sua própria experiência de vida para a escola. Então, o professor, aí entra a questão do Paulo Freire, no Pedagogia da Autonomia, que o professor aprende ao ensinar e o aluno ensina ao aprender. Certo? Então, esses conhecimentos que trata aqui é o conhecimento prévio dos alunos ali, aquela cultura, aquela bagagem que a criança já traz. Aí entra essa questão da vida em movimento, o correr da vida, tudo que a criança vai aprendendo no decorrer, as mudanças, as transformações que vai tendo. Então, por isso, essa ligação aqui, professor, estudante, conhecimento e vida em movimento. Tá? E a avaliação ela vai se basear nisso. E aqui está falando também, pessoal, que a avaliação ela deve ser um ato reflexivo de reconstrução da prática pedagógica. Avaliativa. Ou seja, por que reconstrução? Porque antigamente a avaliação era assim. O professor entrava na sala de aula, pessoal, e aí ele já começava logo a dar um monte de matéria, e ele passava exercício sobre aquilo, depois ele ia na lousa corrigir os exercícios, nem via quem acertou, quem errou, por que errou. Não. Como que a pessoa chegou naquele resultado? Não, só ia lá, passava o exercício, depois automaticamente já passava as respostas. Se o aluno aprendeu ou não aprendeu, o importante é que o professor tinha ensinado. O que acontecia no final? Dava uma avaliação lá no final do bimestre, no final do mês, e o aluno acertou as 10 questões ali, ele tira nota. Se ele não acertou, ele vai ficar de recuperação. Se ele não acertou, a nota mínima.
E é feito assim, tipo, é dever do aluno. O aluno ele tem que ser autodidata, ele tem que entrar na sala de aula e aprender ali do jeito dele, né? Ele não tem, o professor não tem obrigação nenhuma de fazer o aluno aprender. Ele tem a obrigação de ensinar e o aluno aprenda, que corra atrás da aprendizagem dele. E isso, essa reconstrução que é falado aqui no artigo 47, fala justamente disso, pessoal. Dessa reconstrução avaliativa, avaliação durante todo o processo. Eu não vou estender muito, porque aqui embaixo já vai falar disso. Mas é avaliação durante todo o processo. O professor está sempre mediando o aluno, vendo onde é que está a dificuldade do aluno e consertando aquilo para que o aluno possa dar sequência nos seus estudos ali, tendo resolvido já uma etapa. Porque se o aluno começa a passar por várias etapas do ensino, tendo dúvidas em alguns ou em todos ali, ele não vai conseguir chegar no final e ter uma boa avaliação. Então essa avaliação ela tem que ser processual, o professor tem que ver onde o aluno está errando, por que ele está errando, o que ele não compreendeu, resolver aquilo para que o aluno dê sequência. E essa avaliação processual vai fazer o quê? Com que no final do processo o aluno tenha aprendido tudo. Ah, mas aí trapaça. Mas o que é? Qual que é a intenção da escola? É ficar dando testes e matérias para ver qual que é o aluno que decora mais? Não, né? É trabalhar o quê? O processo de aprendizagem, trabalhar o conhecimento dos alunos, a conquista deles. Então, para você fazer isso, qual que é o nosso foco? É a centralidade no educando, é no aprender, é garantir que o educando aprenda. Então você tem que estar avaliando ele dia após dia. Quando chegar lá no final, você vai fazer aquela avaliação final. E aí você vai ver o que ele aprendeu mais, o que ele aprendeu menos, o que ele ainda tem uma dúvida. Mas o importante é ele ter aprendido aquilo que foi passado. Então se você deixa para fazer tudo numa avaliação final, no final do processo, você faz meio que uma loteria. O que o aluno lembra, ele responde. O que ele não lembra, dançou. Às vezes ele até aprendeu, mas ele não lembra. Tá? Então é por isso que fala sobre essa reconstrução da prática pedagógica avaliativa. Tá? Não é só fazer aquela avaliação final lá e quem acertou, acertou, quem errou, faz de novo. Não é isso. É uma avaliação processual, uma avaliação contínua. E, inclusive, a gente vai falar aqui no primeiro parágrafo sobre avaliação diagnóstica. E a avaliação diagnóstica, pessoal, ela vai falar justamente dessa questão, dessa outra forma de avaliação, que é uma avaliação prévia antes do começo das aulas, tá? Que foi mais ou menos o que eu falei aqui sobre o professor conhecer os alunos. Então vamos lá. Pessoal, eu sei que hoje eu estou bem empolgado aqui, né? Explicando um negócio bem esmiuçado, mas é isso que é bacana, porque o importante não é eu ler, dar uma explicadinha rápida e depois vocês ficarem voltando à aula. A gente explicar bastante, esmiuçar bastante para que vocês realmente compreendam e chega lá na prova, passa e lembra do Supermal e fala, poxa, o Supermal me ajudou, certo? Vamos lá. Parágrafo 1º. A validade da avaliação na sua função diagnóstica liga-se à aprendizagem, possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor, e nesse contexto aponta para uma avaliação global, que vai além do espectro quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissociavelmente ético, social e intelectual. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo fala do quê? Validação da avaliação. Para uma avaliação ser válida, pessoal, ela tem que ter primeiro uma avaliação diagnóstica, conhecer o aluno, saber aquilo que ele conhece e trabalhar a partir desse contexto. Você não pode simplesmente ir lá, sair despejando um monte de conteúdo que não tem a ver com a vida do aluno, que ele não faz ligação nenhuma daquilo com a vida, que ele não associa nada, e depois querer que ele faz uma prova e responde tudo certo, certo? Então a função diagnóstica é essa pré-avaliação que você faz. Mas não é a avaliação de, vou dar um monte de atividade ali para ver o que eles sabem fazer. Não, é fazer uma roda de conversa, conhecer ali o que o aluno sabe, o que ele aprendeu, quais são as vivências dele, né? O que ele desenvolveu com a família, o que ele desenvolveu na igreja que ele frequenta, na comunidade, com os parentes. E a partir dali você começar a trabalhar. Não é necessariamente ir lá dar um conjunto de atividades, a criança muitas vezes não teve nem contato com aquilo, ela não vai saber fazer. Não é isso não. Roda de conversa, é conhecer realmente os seus alunos antes de começar a trabalhar com eles. E tanto que fala aqui sobre possibilitar o aprendiz recriar, refazer aquilo que aprendeu. Por quê? Porque muitas vezes a criança ela tem um contexto já que ela aprendeu em casa tal, e você vai fazer o quê? Vai aperfeiçoar, vai falar, olha que legal, e se a gente fizer assim, fizer assado? É como uma criança chegar penteada na escola, e aí você fala, poxa, que bonito seu penteado, mas e se a gente colocar uma presilha aqui do lado? E se a gente colocar um laço no cabelo? Olha, e se a gente passar um gel com glitter para ficar brilhando o seu rosto? Não vai ficar no seu cabelo? Não. Então você melhorou aquele penteado. Não é que você falou, esse penteado não tá legal, vem cá que eu vou pentear tudo ao contrário. Não, estou dando um exemplo bobinho aqui, pessoal, mas para vocês entenderem. Né? A criança chegou com um penteado ali, você vai manter aquele penteado, mas você põe lá umas incrementadas lá para o penteado ficar ainda mais bonito. No conhecimento vai ser a mesma coisa na aprendizagem.
Você vai pegar aquilo que a criança já sabe e vai fazer o quê? Você vai enriquecer aquele aprendizado dela. Então ela vai ali recriar, refazer aquilo que ela aprendeu de uma forma até mais bonita, mais sólida, tá bom? E aí, pessoal, a partir daí, isso acaba apontando para uma avaliação, para uma avaliação global, ou seja, uma avaliação no todo do aluno. Esse negócio de avaliação global, vou explicar para vocês o que é. Você pega um aluno, por exemplo, né? Você dá na educação infantil, ou no fundamental ali de 1º a 5º ano, você dá aula com tinta, com pintura com giz, pintura com lápis de cor, com colagem, bolinhas de papel crepom, barbante e diversos tipos de atividade, certo? Música, canto, contar história, fazer uma pecinha teatral ali dentro da sala. Então você tem diversos tipos de atividades. Tem aluno, meu, que ele é inibido, ele não vai conseguir representar em público, ele não consegue contar uma história, ele não consegue cantar uma música, faz uma roda de conversa, ele não consegue falar nada da vida dele porque ele é introvertido. Mas dá um caderno de desenho e um lápis para ele. Ele se expressa, ele desenha a família dele, o que eles gostam de fazer, o que eles mais fazem, o que ele gostaria de fazer, o que ele mais gosta de brincar, o que ele mais gosta de comer, o que ele quer ser no futuro. Gente, ele faz uma verdadeira HQ, né? Uma verdadeira história em quadrinhos da vida dele ali. Mas se você pedir para ele abrir a boca e falar, ele não consegue. Ah, mas o aluno tem que se expressar. Eu concordo, mas ele não é muito bom dessa forma. E aí você não pode ter aquela avaliação fragmentada, aquela coisa assim que fala assim, olha, em desenho tirou 10, em pintura tirou 10, em colagem tirou 10. Comunicação verbal tirou 0 porque ele nunca participa. Roda de conversa tirou 0. Contar história tirou 0. Você não pode fazer uma avaliação fragmentada, você tem que fazer uma avaliação global. Esse aluno é comunicativo? Não, ele não conversa. Claro que ele é comunicativo. Porque quando você dá um caderno de desenho para ele, ele se comunica através dos desenhos, através das atividades. Muitas vezes através até de uma história que ele cria ali. Você dá uma redação para fazer. O aluno ali na redação, ele pode até errar a questão da pontuação, acentuação, mas ele consegue se expressar de uma forma, gente, que ele consegue passar tudo que ele está sentindo, tudo que ele deseja, exprimir todo o seu sentimento, sabe? Tudo aquilo através de um texto ou através de um desenho. Então ele é comunicativo? Sim. Ah, o aluno é interativo? Pouco. Por quê? Porque ele não tem muita conversa com os colegas, né? Ele prefere trabalhar sozinho. Mas ele interage com os colegas? Depende. Se você vai fazer uma atividade em grupo ali, e ele consegue fazer a parte dele direitinho, e ali ele tem aquela comunicação meio reservada com os colegas, mas ele interage? Interage. O tempo todo? Não. Normalmente nas atividades, normalmente nas brincadeiras e tal. Mas você tem que fazer a avaliação global. Se você começa a fragmentar, olha, ele é bom em pintura, mas ele é ruim de desenho. Olha, ele é bom cantando, mas ele é ruim falando. Olha, não pode. Porque você começa a classificar o aluno, daqui a pouco o aluno é o pior aluno da sala. E não. O aluno, ele se expressa, mas ele não se expressa da forma verbal, né? Ele se expressa num desenho, ele se expressa num texto, e por aí vai. Tá? Acho que já deu para entender aí. Então a avaliação ela tem que ser global. Você tem que olhar o aluno. Ah, o aluno é bom fazendo arte? Poxa, o aluno é horrível desenhando, ele não sabe desenhar nada. Você vai dar um desenho para pintar, ele rabisca tudo. Então ele é horrível em arte, em expressão artística. Mas você percebeu que cada vez que ele está fazendo uma lição ali, o bichinho não para de cantar o tempo inteiro cantando musiquinha da galinha, da baratinha, da borboleta, então ele se expressa artisticamente. Então ele não é bom de desenho, mas ele é bom cantando, ele gosta de cantar, ele canta ali com ele mesmo, ali fazendo atividade e cantando. Eu tive um aluno, pessoal, que foi muito engraçado, no estágio 2, ele tinha 5 anos. Eu não lembro o nome dele agora, ainda bem que eu não lembro, porque é até bom que a gente, né, acaba não expondo aí a criança de alguma forma. Eu não lembro o nome dele, mas era um aluno que ele era surdo. E ele tinha 8% de audição em um ouvido e no outro 100% surdo. Então você era um aluno que 100% aqui ele era surdo e no outro ouvido 92% de surdez. Então era um aluno que não ouvia praticamente nada. E aquele menino, gente, era um barato, porque ele ia fazer lição e ele começava a fazer a lição e ele começava a cantar. E as crianças falavam, tio, não lembro o nome agora, eu vou inventar um nome aqui, Vinícius, vai. Os alunos falavam assim, tio, o Vinícius está cantando, mas como assim? Ele é surdo. Como que ele está cantando? E o menino cantava, até meio que, mas cantava, gente, ele fazia a lição cantando o tempo todo. Então ele se expressava, mas ele era surdo, automaticamente era mudo. Como é que ele cantava? Cantava do jeito dele, fazendo os gestos dele ali, cantava o tempo todo.
E aquilo era fantástico de ver, porque era a forma dele se expressar. E ele, gente, se expressava mais do que muitas crianças que falavam na sala. Porque até quando ele ia brigar, era um menino bem nervoso, assim. Quando ele ia brigar, ele e fazia aqueles gestos dele. Mas você conseguia compreender o que ele falava. Porque ele mostrava, tio, eu conseguia ver ele falando assim, tio, porque olha, ele toma o meu carrinho, porque eu tava brincando e tal. Meu, eu conseguia... Parecia que tinha uma legenda na testa daquela criança, porque ele se expressava tão bem que você conseguia compreender qual era o problema, qual era a dúvida. Quando ele queria ir no banheiro, ele chegava assim segurando o pipizinho. Não, Didi. Até isso eu compreendia e era fantástico. Então, olha o nível de comunicação. Aí coloca lá, aluno surdo, porque não existe surdo-mudo, tá? É surdo. Só existe surdo. Surdo-mudo não existe. Todo surdo, automaticamente, ele acaba sendo mudo. Então, não existe aluno surdo-mudo. Ele é surdo, tá? Eu fiz um pouquinho de curso de Libras e lá eu aprendi que existe o surdo, não existe surdo-mudo. Então, assim, você vê que eu ia fazer um relatório. Ah, o fulano de tal é surdo, tem não sei quantos de surdez e tal. Ah, é comunicativo? Muito. Peraí, como assim? Então, é isso que a gente fala aqui sobre avaliação global. Tá bom? Você vê realmente as formas de comunicação da criança, a forma de expressão da criança, a forma da criança interagir com a matéria, com o grupo, com o professor, da forma que ele se sente melhor, certo? Pessoal, mais uma vez aqui eu vou estendendo bastante, mas o importante, pessoal, é vocês compreenderem isso aqui. Olha, eu sei que é muito... Vocês falam assim, tá, meu filho, já entendi lá na primeira vez, não sei por que você ficou 10 minutos falando. Só que acontece o seguinte, pessoal, quando chegar na prova e falar qualquer coisa sobre avaliação global, vocês vão lembrar. Ah, eu lembro que ele falou do surdinho. Ah, é o menino que desenha bem, mas não sabe falar. O menino que desenha mal, mas canta bastante. Então vocês vão lembrar de todos esses exemplos, tá? E aí quando fala de avaliação global... Ó, no estalo de dedo vocês lembram, tá? Então me perdoa quem de repente não gosta desse formato, fala, pô, esse cara enrola pra caramba, mas eu me preocupo muito com as pessoas que têm mais dificuldades. Eu sou professor da rede pública da minha cidade, pessoal, há quase 20 anos, já 17 anos, e uma coisa que a gente aprendeu aí na pedagogia todos esses anos, nunca você foca nos inteligentes da sala, você sempre foca naqueles dificultosos, aqueles que têm dificuldade, porque o que já sabe, já sabe. Agora, o que não sabe, ele tem que saber também. Então, o professor nunca deve focar nos inteligentes da sala. Ele tem que focar principalmente nos que têm dificuldade, para que ele equilibre a sala. Certo? Não pode deixar para trás, esse aí não sabe, é caso perdido. Não, vou focar no inteligente. Não, você tem que focar naqueles que têm mais dificuldade. Por isso que meus vídeos também são direcionados assim, para que todas as pessoas possam entender com bastante clareza e passar no concurso. Tá? E aí, pessoal, quando fala aqui da avaliação global, fala assim, ó, vai além do aspecto quantitativo. Justamente, pessoal, vai além daquele negócio do professor estar preocupado com quantidade de exercícios, com quantidade de matéria, com quantidade de conteúdo. Tá? Mais importante que a quantidade, muito mais importante que a quantidade, é a qualidade do ensino, tá? A qualidade do aprendizado da criança, e não a quantidade do que ela aprendeu. Porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissociavelmente ético, social e intelectual, certo? Então, por que autonomia, pessoal? Porque o aluno ele vai aprender no tempo dele, não é no tempo do professor, não é no tempo da escola. Tá? Então, o professor ali pode querer que o aluno aprenda aquilo em tempo recorde, igual a todos os alunos. Ele tem o tempo dele, ele vai entender aquilo, mas ele vai entender aquilo com um pouquinho mais de tempo aí, com um pouquinho mais de dedicação naquilo. Tá? Então, por isso que sempre, quando você trabalha a qualidade em cima da quantidade, quando você trabalha a qualidade separado ali da quantidade, você consegue trabalhar a autonomia da criança, porque a criança não tem aquela obrigação de acompanhar a sala inteira, ela tem a obrigação de acompanhar o ritmo dela, certo? Parágrafo 2. Em nível operacional, a avaliação da aprendizagem tem como referência o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os sujeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado e articulado com aqueles princípios definidos para a educação básica, redimensionados para cada uma de suas etapas, bem assim como no PPP, né, o Projeto Político Pedagógico da Escola. Então vamos lá. Quando a gente fala em nível operacional, a avaliação da aprendizagem ela tem como referência o quê? Conjunto de conhecimentos daquilo que a criança já possui. Misturado ali, né? Tudo aquilo, habilidades, atitudes, valores, emoções, tudo aquilo que a criança já tem, junto
articulado com os princípios definidos pela educação, que é aquele conteúdo obrigatório ali. Então vai ser as vivências da criança com conteúdo obrigatório. Tudo isso tem que ser articulado e o professor vai fazer uma avaliação em cima de tudo isso. Ah, ele é bom falando, mas na língua portuguesa ele é ruim. Ah, ele é bom cantando, mas na matemática ele é ruim. Isso é fragmentação, não pode existir a fragmentação. Tá bom? Tem que dizer, ó, o aluno evoluiu? Sim, evoluiu. Tem que melhorar em alguma coisa? É legal pegar um pouquinho mais na matemática, ele teve um pouquinho mais de dificuldade, mas ele evoluiu? Sim, ele evoluiu. Não assim, ele evoluiu em história, mas não evoluiu em matemática. Essa fragmentação tem que acabar. Tá? Porque o aluno, gente, muitas vezes o aluno tem uma vocação ali para ser o novo Romero Brito, por exemplo. Ele é ótimo em artes, desenho, pintura, criar coisas. Para isso ele precisa saber uma equação quadrática aí na ponta da língua? Não, ele não é tão bom. É importante ele aprender aquilo, ele precisa ter um mínimo daquilo. Mas você não pode exigir que aquele garoto ali faça cálculos ao estilo Albert Einstein, se a vocação dele, por exemplo, é artes. Às vezes o aluno, a vocação dele, ele gosta de brincar com blocos de montar casas, construções, cidades ali. A vocação dele está para engenharia, está para arquitetura. Então ele precisa ser mais focado em matemática. Ele gosta até de matemática, de cálculos, essas coisas. Né? Mas não é um aluno tão bom, por exemplo, em geografia. Né? Mas ele é importante, se ele vai ser engenheiro, ele tem que saber das áreas geográficas, mas ele não é tão bom naquilo. Então ele vai focar um pouquinho mais naquilo que é mais importante, área de projeto, aquela coisa. Mas isso na educação infantil? A educação infantil ou fundamental, a criança ela já vai desenvolvendo a vocação dela, aquilo que ela gosta. E o que a criança gosta é a vocação dela. Eu acho que ele daria um bom advogado, porque ele fala bem. Ele é uma criança que ele lê livros. Mas cara, quem é você para falar qual que é a vocação de uma criança? A vocação da criança é aquilo que ela mais gosta de fazer. E se uma criança gosta de cantar, não é porque ele é bom em matemática que ele vai ser um professor de matemática, ou vai ser alguma coisa aí voltada para essa área. Não. Ele gosta de cantar, muitas vezes ele vai ser cantor, né? Então, assim, a vocação da criança está justamente naquilo que ela mais gosta. E você tem que deixar a criança explorar aquilo que ela mais gosta. Tá? É importante ela ter um mínimo ali de cada matéria, mas você também não pode fazer essa avaliação fragmentada, tipo, ele tem que ser igual em tudo, tem que tirar 10 em tudo. Não, às vezes ele tirou um 6, um 5 em matemática, que foi o suficiente para ele passar, mas o fato dele ter tirado 10 em outras matérias significa que a vocação dele está ali. E a avaliação ela tem que ser global, compreendendo tudo, e não simplesmente dando uma nota vermelha, porque você acha que ele tem a obrigação de saber uma coisa que muitas vezes a criança não vai ter vocação nunca naquilo na vida, certo? A avaliação na educação infantil ela é realizada mediante acompanhamento, esse é o parágrafo 3º, mediante acompanhamento e registro de desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, mesmo em se tratando de acesso ao ensino fundamental. Então, gente, estágio 1 e 2, pré-escola, avaliação na educação infantil, ela é feita dessa forma. A criança evoluiu? Sim, evoluiu pouco, médio ou muito. Aí você vai colocar lá, mas não em nível de promoção, tá? A criança tendo evoluído ou não, ela vai para o fundamental do mesmo jeito. A questão é você realmente ver como está a sua metodologia de trabalho, o que pode melhorar, tá bom? Então não é você avaliar a criança e dizer se ela aprendeu ou não, é ver realmente se a metodologia aplicada está funcionando. Principalmente porque o trabalho da educação infantil foca-se muito no lúdico, foca-se muito no interacionismo, na interação social. Tá? Então você não pode avaliar a criança com critério de promoção, mas com critério do quê? Se o seu formato de ensino está gerando efeito, surtindo efeito naquela criança e auxiliando ela naquilo que ela já sabia para melhorar ainda mais. Tá? Então não se pode trabalhar avaliação classificatória, promocional em cima da educação infantil. Quarto, avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio de caráter formativo, predominando sobre o quantitativo, predominando sobre o quantitativo e classificatório. Adota uma estratégia de progresso individual e contínuo e favorece o crescimento do educando, preservando a qualidade necessária para a formação escolar, sendo organizada de acordo com as regras comuns a essas duas etapas. Então vamos lá. No ensino fundamental e no ensino médio, pessoal, a avaliação ela se dá em caráter formativo, tá? Predominando a qualidade em cima da quantidade. Então você vai fazer uma avaliação para ver o que a criança realmente está aprendendo, o jovem ali está aprendendo, realmente o que pode melhorar, tá? Onde a gente tem que focar mais aí no próximo bimestre, de acordo com a avaliação, mas nunca em caráter reprovatório, tá? Reprobatório, né? Desculpa.
Quando você vai fazer essa avaliação com ele também, é aquela avaliação contínua, pessoal. Você não pode chegar e ficar fazendo avaliação em final de bimestre, final de mês, e classificando o aluno pelo que ele sabe e pelo que ele não sabe. Pelo contrário, quando você faz a avaliação processual durante todo o processo, oh, que legal que você chegou nesse resultado, mas como que você chegou nesse resultado? Nunca chegar e falar que o aluno está errado, que ele errou a lição, mas procurar descobrir como ele chegou naquele resultado. Porque muitas vezes, pessoal, eu dou o exemplo da matemática, a criança errou um sinal no meio da operação. Aquele sinal que ela errou levou ela àquele resultado. Então o resultado não está igual ao seu, mas como ela trocou o sinal, a partir do momento que ela trocou o sinal, ela chegou no resultado correto. Então ela entendeu a conta, a operação em si. Simplesmente ela se confundiu e errou um sinal. Aí você vai lá e fala assim, olha, mas esse sinal aqui está diferente do meu. Vamos tentar colocar no meu sinal? A criança vai refazer a conta e aí ela vai colocar o sinal igual ao seu. Ela vai perceber que o resultado vai mudando. Quando chegar no resultado final, provavelmente vai ser o resultado igual ao seu. Aí você vai perceber que a criança entendeu o conceito. Não é porque ela errou um sinalzinho que você vai dizer, ó, tá errado, refaz aí e vê onde você errou. Porque você bloqueia a criança. Tá? Então, a avaliação processual, ela se dá nisso. Né? A importância dela se dá no fato da mediação. Você realmente ter essa mediação com a criança o tempo todo, vendo onde ela está falhando, onde ela está errando e por que ela está errando, como que ela chegou naquele resultado. Então você vai valorizar aquele erro dela, mostrar para ela, oh, legal, como é que você chegou nesse resultado? E fazer com que ela expresse, com que ela mostre como que ela chegou ali. Aí você vai saber se ela realmente está jogando números aleatórios ou se ela entendeu o processo, mas errou um sinalzinho. É um exemplo que eu gosto sempre de dar, tá? Por isso tem que ter essa avaliação processual. E avaliação sempre em caráter, pessoal. De caráter formativo, nunca em caráter classificatório e reprobatório também. Agora a gente vai entrar na seção 2, pessoal, né, que vai falar sobre promoção, aceleração de estudo e classificação. Mas como a gente já está indo aí para 27 minutos, para não cortar essa aula no meio, né, essa temática aqui no meio, a gente vai encerrar essa aula e vamos dar sequência aí na aula 11. Eu sei que essa aula aqui, pessoal, acabou ficando bem longa aí, né? Eu expliquei, demorei bastante para explicar algumas coisas, mas eram coisas relevantes, tá? Como eu falei, não é importante eu dar aqui uma aula, ó, nós estamos falando aqui, qualidade em cima de quantidade, tá? Então não adianta eu dar uma aula aqui, ó, 3, 4 tópicos dentro de uma aula de 30 minutos, com uma forma rápida que vocês não vão conseguir compreender nada e vão falar assim, pô, esse cara aí não me ajuda em nada. Eu prefiro 1000 vezes aí que vocês sabem, nossa, esse professor repete muito, detalha muito, mas isso é importante para que vocês realmente vão aí se apropriando, né, vão penetrando a informação realmente na cabeça, tá? Então eu prefiro estender bastante, esmiuçar bastante a temática para garantir aí que vocês entendam e passem nos concursos também, tá? Então vamos dar uma pausa aqui e a gente continua na próxima aula, tá bom? Bons estudos e até daqui a pouquinho.